Seja bem-vindo ao canal Devocional com Deus, onde mergulhamos na palavra que transforma e fortalece. Hoje vamos refletir sobre um episódio sério e poderoso em Atos capítulo 5, verso 6, dentro de um contexto de temor e santidade na igreja primitiva. Prepare-se, pois Deus vai falar ao seu coração. Texto: E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O capítulo 5 do livro de Atos traz lições severas e transformadoras. Ele começa com a narrativa impactante de Ananias e Safira, um casal que tentou enganar a liderança da igreja e, mais grave ainda, ao próprio Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, Atos 4, vemos a igreja primitiva em unidade, vendendo propriedades e depositando os valores aos pés dos apóstolos para repartir entre os necessitados. Um exemplo positivo é Barnabé, que vendeu um campo e doou tudo, Atos 4, versos 36 e 37. Porém, no capítulo 5, vemos o oposto: hipocrisia e mentira. Ananias, junto com sua esposa Safira, vende uma propriedade e, em vez de entregar tudo como aparentava, guarda parte e mente dizendo que entregou o valor total. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5, verso 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, discerne a mentira. Ananias, ao ouvir a palavra de Pedro, cai morto. E então vemos o nosso versículo-chave: E, levantando-se os moços, cobriram o morto, e, transportando-o para fora, o sepultaram. Atos 5, verso 6, os jovens da igreja, com temor e responsabilidade, cuidam do corpo. Logo depois, Safira entra sem saber do ocorrido. Pedro a confronta e ela também mente. Como seu marido, ela cai morta, verso 10. Isso causa um temor santo entre todos. E houve grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Atos 5, verso 11. A partir daí, o capítulo mostra a igreja crescendo com sinais, curas e prodígios, apesar da perseguição que se intensifica. Os apóstolos são presos, versos 17 e 18, mas um anjo os liberta. Continuam pregando ousadamente. O capítulo termina com eles sendo açoitados, mas regozijando-se por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus, versos 40 e 41. Ponto de alerta: mentir ao Espírito Santo é um pecado gravíssimo. Ananias e Safira queriam parecer espirituais, mas agiram com falsidade. Eles não pecaram por reter o valor, mas por mentirem dizendo que deram tudo. O alerta da palavra é claro: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3, verso 9. Mentir à igreja, aos irmãos ou aos líderes é mentir ao próprio Deus, e isso afasta a presença do Espírito Santo. Cuidado com a hipocrisia espiritual. 3 pontos positivos. Primeiro, o Espírito Santo habita na igreja e age com autoridade. Por que mentiste ao Espírito Santo? Atos 5, verso 3, o Espírito não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina que está presente na igreja. Ele vê tudo, conhece o coração, e age com justiça. Isso nos dá segurança. Não estamos sós, ele está no meio do povo fiel. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. Segundo Deus levanta uma geração de jovens fiéis e prontos para servir. Levantando-se os moços, cobriram o morto. Atos 5, verso 6. Os jovens da igreja não questionavam, não zombaram, serviram com reverência e temor. Isso mostra que Deus quer usar jovens dispostos a manter a ordem, santidade e respeito na casa do Senhor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4, verso 12. Terceiro, o temor de Deus gera santidade e crescimento verdadeiro, e houve grande temor em toda a igreja. Atos 5, verso 11. O temor não é medo de castigo, mas reverência à presença de Deus. Esse temor fez a igreja crescer com pureza. Onde há temor, há presença divina. Onde há presença, há milagre.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. O juízo de Deus contra o pecado é real, mas em Cristo recebemos graça e misericórdia. Jesus levou sobre si nossos pecados para que hoje vivamos em santidade e verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Ele não quer aparências, mas corações rendidos. Por meio de Jesus, temos perdão e acesso direto ao Pai. Mas precisamos andar em integridade, como filhos da luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. 1 João 1, verso 7. Deus está purificando sua igreja. Não há espaço para aparência, vaidade ou mentira. O Espírito Santo é real, santo e poderoso, e Ele está no nosso meio. Que sejamos como os jovens do verso 6, prontos para agir com temor, zelo e santidade. Que sejamos como a igreja do final do capítulo, ousados, perseverantes e fiéis mesmo em meio à oposição. Levante a cabeça. Não tenha medo de viver com verdade. A presença do Espírito está entre os que andam com sinceridade.